Shannon Watts, e suas duas filhas perderam suas vidas em circunstâncias absolutamente horríveis, causadas pelo marido e pai, Chris Watts. Os detalhes sobre o caso são tão tristes, que não vou trazê-los aqui. Mas caso queiras saber mais sobre isso, pense duas vezes, é uma história perturbadora. No entanto, coisas muito estranhas aconteceram na casa, onde vivia a família assassinada. Nesse vídeo, vemos uma equipe de policiais que vai até a casa, para investigar o estranho desaparecimento, dias antes de terem conhecimento sobre o destino trágico da mãe e suas filhas. Essa gravação é 100% verdadeira, e foi registrada por um dos policiais, que depois de entrar na casa, viu uma figura estranha, como um rápido vislumbre de uma criança descendo a escada, e conforme investigam, começam a ouvir sons bizarros pela residência. Se não fosse sinistro o suficiente, ao investigar um armário no andar de cima, uma voz inexplicável como a de uma criança rindo, pode ser ouvida. Yes. Mas a história fica ainda mais estranha. No dia seguinte após a investigação, os policiais são chamados novamente até a casa vazia, pois vizinhos disseram ter visto uma mulher andando pelo interior da residência, e também que alguém havia ligado as luzes da garagem. Frederick Police Department, anybody in the house? Frederick Police Department, anybody in the house, make yourself known! Os policiais checaram a casa, mas não encontraram ninguém. Porém, havia mais alguém ali com eles. Um policial estava de pé no topo das escadas, quando de repente, parece que uma pequena sombra espreita por trás dele, e desaparece rapidamente. Será que a casa está sendo realmente assombrada pelos espíritos da mãe e suas filhas? Ou são simplesmente truques de luz e barulhos aleatórios? Um homem estava caçando com sua esposa e neto, em uma floresta canadense, a mais de 50 quilômetros da cidade mais próxima, quando começaram a ouvir sons misteriosos vindos da mata. Biólogos são céticos com a possibilidade dos sons virem de alguma criatura desconhecida,
mas admitem que não sabem o que é. O homem disse que caça há muito tempo, e já ouviu muitos animais diferentes na natureza, mas nada como isso. No entanto, moradores da região acreditam que os sons vinham de uma misteriosa criatura que vaga pela floresta, conhecida como Wendigo. O segurança noturno de uma fábrica tem ouvido barulhos estranhos durante seu turno. E até mesmo já ouviu a voz medonha de uma criança, ecoando pelo lugar. Então ele decidiu fazer a patrulha pelo galpão, com uma câmera ligada, para talvez registrar o possível intruso. Guys, making a video. It's been a couple days since I made the last one. I'm feeling good. I don't know what the f that was. Yo! Hello? Hello? What the f is going on? Hello? Jesus Christ, it was behind me. Muitos que viram essa gravação dizem ser apenas um manequim e que foi colocado ali para assustar o segurança. Mas outros acreditam que seja uma aparição verdadeira de algo sobrenatural. Uma família tem sido atormentada por fenômenos paranormais assustadores em sua casa. Então foram à procura de um especialista que pudesse ajudá-los, e foram instruídos a documentar qualquer ocorrência sobrenatural que viesse a acontecer novamente. Objetos se movendo sozinhos, e até barulhos inexplicáveis aconteciam a todo instante, mas uma gravação em particular te causará arrepios. Durante a madrugada, enquanto todos dormiam, gritos assustadores foram ouvidos vindo do quarto de seu filho. A mãe rapidamente correu para o quarto ver o que tinha acontecido, e encontrou seu filho de 8 anos, flutuando sob a cama. Não sei se esse vídeo é verdadeiro, ou apenas uma montagem. Mas com certeza, seria desesperador ver seus filhos passando por uma situação assustadora como essa. Uma equipe de caça-fantasmas americana vem investigando ocorrências sobrenaturais em lugares assombrados por quase 20 anos. Porém, após uma de suas investigações, uma integrante da equipe acredita que foi seguida até sua casa por um espírito. Ela diz que toda vez que grava sua voz, gritos horríveis e rosnados aterrorizantes aparecem inexplicavelmente em suas gravações. Para provar o que estava acontecendo, ela grava a si mesma com uma câmera, em uma sala cheia de pessoas. E para o espanto de todos, os gritos foram ouvidos realmente. Mesmo que nada pudesse ser visto ou ouvido por quem estava lá naquele momento. I know you came with me from Rolling Hills and I told you you would never have to go back there. But now I'm thinking you need to go someplace else. I'm going to turn off my recorder. Hopefully I can hear you. I know it's frustrating for you, and it is for me too. I'm going to turn it off now. Okay, let's see what we've got.
Em 16 de julho de 2006, um jovem canadense saiu para caminhar com seu irmão, enquanto sua família ficou no acampamento. Eles levaram sua câmera, pois queriam registrar imagens de ursos que vivem pela região. Mas encontraram pegadas estranhas, que eram grandes demais para ser de um urso. Então, de repente, eles viram algo que não podiam explicar. Wait, stay! Stay back! Entre milhões de pessoas que assistiram o vídeo, estão os que dizem ser apenas um gorila, ou até mesmo um urso. Mas há também aqueles que acreditam ser uma forte evidência de que o misterioso pé grande realmente existe. Esse seguinte vídeo foi gravado por dois homens que passavam de carro por uma estrada na Colômbia e mostra supostamente a aparição de uma misteriosa criatura conhecida como Patazola. Patazola é um ser mítico que vive na selva, aparecendo para caçadores e madeireiros do meio do nada, quando eles pensam em mulheres. Sua aparência é linda e sedutora, que atrai os homens para a mata, e então revela sua verdadeira aparência medonha, como uma criatura vampírica de uma perna só. E então os devora. Veja agora esse avistamento assustador. Seja o que for isso no vídeo, parece estar pulando em apenas uma perna, e eu não tenho ideia de como eles alcançariam um efeito como este, se fosse para ser uma farsa. Mas o que você acha sobre isso? Seria tudo armação, ou uma prova da existência dessa criatura sinistra? Um dos desaparecimentos mais bizarros, que até hoje não tem explicação, foi o da família Jameson que vivia em Oklahoma. Eles eram uma família normal, até que coisas estranhas começaram a acontecer em sua casa. O pastor da cidade afirma que o pai da família havia dito a ele que sua casa estava sendo assombrada por espíritos violentos, e que sua filha de 6 anos falava frequentemente com esses fantasmas. Ele também mencionou ter usado um livro satânico, na tentativa de afastar os supostos seres fantasmagóricos. Em 8 de outubro de 2009, a família foi filmada pela câmera de segurança de sua casa, carregando coisas da casa para a caminhonete, que ao sair da garagem, nunca mais foram vistos com vida novamente. Dias depois, a caminhonete foi encontrada ao lado de uma estrada, e dentro estavam suas carteiras, documentos, celulares, $32 mil em dinheiro, e também seu cão de estimação. As buscas continuaram por vários meses, mas ninguém foi encontrado. Anos depois, um caçador acabou encontrando alguns esqueletos em uma área remota nas montanhas, que ficam a menos de 5 quilômetros de onde a caminhonete da família foi encontrada. A polícia examinou os ossos e identificou como os restos da família desaparecida. No entanto, a causa das mortes continua sendo um mistério, e até hoje ninguém soube explicar o que aconteceu. Uma mulher notou que em todas as manhãs quando ela acordava, estava coberta por hematomas e ferimentos estranhos em seu corpo. Então ela decidiu deixar uma câmera gravando durante a noite, para tentar descobrir o que estava acontecendo, enquanto ela dormia. No dia seguinte, ela assistiu à gravação, e foi isso que ela viu.
Surpreendentemente, ela descobriu que no meio da noite, seu corpo tinha levitado misteriosamente sob a cama. E mesmo que pareça ser uma montagem, ou até uma cena tirada de um filme de terror, a gravação é verdadeira. Uma casa foi construída na Flórida há mais de 100 anos, por um casal que era muito abusivo com relação aos seus empregados. Uma empregada que havia sido maltratada, presenteou o filho do casal com um boneco de pano costurado à mão, para que fosse seu amigo e companheiro por toda a sua infância. O garoto, empolgado, deu o seu primeiro nome para o boneco, e a partir daquele dia, o boneco foi chamado de Robert. Logo o garoto começou a conversar com o boneco Robert como se estivesse vivo, e o culpava pelos acidentes em torno de sua casa. Seus pais pensavam que era apenas o garoto fazendo travessuras, mas logo ficaram preocupados, pois acontecimentos inexplicáveis começaram a acontecer. Vários objetos se moviam sozinhos. Risadas eram ouvidas vindo do brinquedo, e algumas pessoas até o viam olhando para eles pela janela. Quando seus pais morreram, o garoto herdou a casa. Já adulto, ele encontrou o boneco no sótão, onde havia sido trancado anos atrás, e o colocou em um quarto, sentado em uma cadeira. Várias pessoas alegaram ter visto brinquedos se movendo de sala em sala, e crianças locais tinham medo de passar perto da casa e ver Robert acenando para eles. Anos depois, após a morte de Robert, a casa foi vendida para uma nova família. E o boneco Robert foi incluído na venda. Os novos proprietários afirmaram que o boneco era realmente assombrado, e depois de anos ouvindo passos e risos estranhos vindo do sótão, onde o boneco foi mantido, doaram o brinquedo para um museu da cidade. Funcionários do museu dizem que Robert se move durante a noite, e que já ouviram o som de alguém bater no vidro da caixa onde o boneco se encontra, e viram a mão dele pressionada contra o vidro. Ao lado de Robert, estão centenas de cartas estranhas, onde a maioria são presentes, ou pedidos de desculpas. Muitas pessoas tiveram grande infortúnio, ou acidentes trágicos após tirarem fotos do boneco sem pedir permissão. Então enviam as cartas pedindo desculpas, acreditando que assim termine com o que eles acreditam ser uma maldição. Neste vídeo de 2011, gravado durante uma visita ao museu, algumas pessoas dizem que o boneco Robert pode ser visto piscando. O mais intrigante sobre isso é que a pessoa que fez a gravação nem sequer havia notado o movimento do boneco, que foi apontado apenas pelas pessoas que assistiram o vídeo.